Boa noite a todos, é um prazer imenso estar novamente aqui, agora no nosso segundo episódio do programa Bariátrica da Mente. Sejam muito bem-vindas e hoje eu tenho um prazer imensurável de poder trazer uma convidada que, olha, para conseguir trazer foi difícil, mas eu consegui para vocês, então aproveitem o conteúdo. Eu não trouxe ninguém nada menos do que a doutora Larissa Zamproni. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ela é especialista em harmonização facial. Fala pra gente um pouquinho como que é estar aqui para você e fique à vontade, se sinta na sua casa. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente esse convite. É um prazer estar aqui e eu espero poder colaborar e tirar muitas dúvidas desse assunto que é muito comentado, mas que existem muitas dúvidas ainda, né? Sim, então vamos começar. Vou começar a fazer algumas perguntas para você, tá? Para esclarecer aí para o pessoal. Durante o programa a gente vai falar sobre o seu Instagram, como te encontrar. Eu sou paciente dela, então eu falo que eu sou suspeita, mas também sou uma prova viva para quem achar que eu sou bonita. Muito obrigada, ela é responsável. Bom, fala pra gente então, vou começar fazendo uma pergunta que algumas perguntas ao longo do programa, né? Porque a harmonização facial, ela virou uma tendência realmente nos últimos anos, mas ainda gera muitas dúvidas. Como, por exemplo, primeira pergunta. O que de fato, por exemplo, uma harmonização facial, o que é, né? O que de fato é uma harmonização facial bem feita? Certo, vamos lá. Então, falando primeiro do que é uma harmonização facial, né? Tá. Na harmonização facial, a gente usa vários procedimentos. Então, a gente usa preenchedores com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, que a maioria das pessoas conhece como Botox, né? Mas o Botox é marca, então a gente vai sempre falar aqui toxina botulínica. E então a gente usa tudo que temos a nosso favor, né? Para conseguir rejuvenescer aquele rosto. Então, tudo que tá formando rugas, formando sulcos, né, que a gente fala que é o que tá afundado, então o que tá dando sombra, né, a gente vai tratar de uma forma para que não fique essa sombra, né, esse afundado, essa sensação de rosto derretido, que a gente chama, as ruguinhas. Então a gente vai usar todos esses procedimentos que temos a nosso favor para conseguir rejuvenescer um rosto. E uma harmonização bem feita. Fala pro pessoal aqui da câmera agora para eles prestarem atenção. Sim, uma harmonização bem feita é uma harmonização que respeita as suas características e quem você é. Então, a gente tem visto, né, ultimamente, rolou um assunto aí de que vários famosos, eles não se reconheciam mais de tantos procedimentos estéticos que tinham feito no rosto. Então, uma harmonização bem feita é aquela que consegue te rejuvenescer sem te transformar. Legal, muito legal. Então, basicamente, então, a pergunta que eu vou fazer pode ser um pouco redundante, mas necessária. Qual é a diferença entre toxina botulínica, que é o Botox, né, que você acabou de falar para nós, e preenchimento? Ótimo, é uma dúvida muito comum. As pessoas às vezes me chamam e falam assim, eu quero fazer o Botox, né, a toxina botulínica, na boca. E na verdade é o preenchimento. Então porque tem aqui, quando fala daquele, sabe, é bigode chinês? Bigode chinês. Bigode chinês também é preenchimento. Então, qual que é a diferença? A toxina botulínica, né, ou Botox, como preferirem chamar, né, ela paralisa o músculo. Então, a gente vai tratar
as rugas, as linhas de expressão. Tá. Como, por exemplo, pé de galinha, né? Isso Aquelas falando ruguinhas na que ficam harmonização facial. Quando falo do Botox, da harmonização facial. também Tá. e num geral, Tá. tá? Então, a toxina botulínica, o Botox, ele vai paralisar o músculo. Então, por exemplo, quando a gente faz o movimento, né, da sobrancelha pra cima, cara Igual de quando você assustada. fala pra mim, faz cara de assustada, feliz. Exato. Então, são essas ruguinhas que o Certo. Botox ele vai agir lá e paralisar, certo? O preenchimento, ele serve para dar volume, tá? Ou reestruturar, nem sempre dar volume, mas ele é um gel. Então, por exemplo, bigode chinês, né? Quando ele começa a marcar que é essa regiãozinha. Aqui, assim. A gente usa o preenchimento, o preenchedor com ácido hialurônico, para ele volumizar, né, levemente, mas não deixar esse sulco, esse afundado, essa sombra que dá esse aspecto de mais envelhecido, entendeu? Tá. Tem alguns famosos que a gente vê por aí, que a gente vê que parece que eles exageraram um pouco, né, nessa harmonização facial. Isso daí eles exageraram no Botox ou eles exageraram no preenchimento? Olha, tem muitos casos. Assim, inchado. Tem de questão de inchaço é de preenchedor, Tá. né? Porque o preenchedor, se a gente coloca muito, ele vai volumizar muito. Tá. Então, o rosto, ele vai ficar, por exemplo, se a gente coloca muito aqui nessa região do malar, que é da bochechinha, vai ficar com uma Entendi. bochecha volumosa, entendeu? Entendi. Se coloca muito nessa região da mandíbula, vai ficar com uma mandíbula muito definida, muito marcada. Que fica bem característica de que mexeu, não fica aquela coisa Exatamente. saudável. Não fica natural, Entendi. né? É natural, exatamente. Bom, mais uma pergunta então que o pessoal pede para mim, porque eu fiz uma enquete antes para poder te perguntar. Em quais regiões, por exemplo, que pode ser feita a aplicação da toxina botulínica? Quais são as regiões que, com as suas especializações, com tanto de, que eu vejo lá quando eu vou no consultório, ela tem um mural atrás, assim, com várias especializações. Quais são as regiões, então, que se deve fazer, que são indicados a toxina botulínica? Certo. A gente pode aplicar em várias regiões, né? O principal, que é o que a maioria faz, é o do terço superior. Tá. O que é isso? São as 3 principais regiões, que é a testa, quando a gente faz aquela cara de assustada, né, que aí formam aquelas linhas aqui, a carinha de brava, que a gente chama de glabela, Tá. e aqui, que a gente chama de pés de galinha, né, que é no músculo orbicular dos olhos. Isso. Mas podemos aplicar em outras regiões também. Então ela não é só estética. A toxina botulínica, por exemplo, porque eu já ouvi falar, por exemplo, ela serve só para estética ou ela tem alguma função terapêutica? Terapêutica. Sim, tem a função terapêutica também, Tá. mas na parte estética ainda, a gente pode fazer tanto nessas 3 regiões, a gente pode fazer um pontinho aqui embaixo, que é para quando a pessoa fala, tem gente que quando fala ou quando sorri, tem a queda da pontinha do nariz. Uhum. Então, a gente pode fazer essa aplicação. A gente pode fazer a aplicação aqui, do lado da asa do nariz, que é para sorriso gengival. Já viu aquelas pessoas que quando sorri mostra muita gengiva? Sim, que fica... Mostra muita gengiva. Sim. Então, quando a gente aplica a toxina, né, o Botox aqui, ele segura um pouco, Porque ele trava congelou. um pouquinho esse músculo, e aí quando a pessoa sorri, ela mostra os dentes, mas não sobe tanto a ponto de mostrar a gengiva. Que legal! Então, temos essa aplicação também. A gente tem aplicação a gente chama de sorriso triste, quando a pessoa começa a ter aquela marcação das linhas de marionete, Sim. né? Antes de ter essa marcação, né, começar a ficar marcado esse vinco, a gente consegue fazer a aplicação aqui para evitar que a pessoa fique fazendo esse movimento da boca para baixo para não ficar o vinco. Que legal. Entendeu? Nossa, é muita coisa. Então tem várias aplicações. Poxa, e aí, voltando na pergunta dos fins terapêuticos, né? A gente pode fazer nesse músculo aqui, ó, que é uma masseter, para quem tem bruxismo. Você tem? Eu tenho. Então, na próxima, a gente vai incluir aí uma toxina no masseter. Eu tenho muito. Eu preciso fazer aquela plaquinha, inclusive. Às vezes, só que eu ainda não tenho dores de cabeça crônica. Você fala, é crônica ainda. Aí falam pra mim, então é bom não mexer enquanto não deu, porque pode piorar. Então isso é um mito, por exemplo?
eu querer já ir atrás por conta do bruxismo? Porque falam não é só a questão da placa, de mexer mesmo em toda essa região. Eu acho que, assim, essa parte é mais específica de um dentista, né? Para tratar mesmo o bruxismo. O que a gente sempre fala? Associar a aplicação da toxina botulínica, tá? Porque, assim, ela não vai tirar 100% da força desse músculo. Porque é um músculo que a gente usa também na mastigação, tá? Então, assim, a gente vai conseguir suavizar, diminuir um pouquinho a força, né? Mas, assim, de uma forma significativa, para que você não fique de madrugada apertando, rangendo os dentes, né? E gasta também, né? Exatamente. Então, assim, não é só uma questão de, você ainda não tem a cefaleia crônica, então não precisa ir atrás. Eu acho que já é algo preventivo, porque não só a cefaleia, mas de você ficar apertando, você pode quebrar dente, né? Enfim, várias coisas. Eu fico com manias, eu tenho manias de ficar mordendo, fico assim. Acho que já tá vindo, já tô adquirindo talvez esse bruxismo. Pode ser, e a gente fala que a toxina nesse músculo, né, para bruxismo, ela é um complemento, então não anula o fato de ter que fazer a plaquinha de bruxismo também. E aí a gente faz a aplicação nesse músculo aqui, que é no masseter, e nesse daqui também, que é o temporal. E quando a gente morde, se você coloca a mão aqui, ele também contrai bastante. Contrai, exatamente. E a gente tem aplicação de toxina também para esses músculos do pescoço, que a gente chama de técnica Nefertiti. E aí, essas bandas, né, que a gente chama platismais, quando a gente faz força assim, a gente consegue fazer aplicação também, porque esses músculos, eles puxam o nosso rosto para baixo, certo? Entendi, legal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, fora do que a gente havia até combinado. Você já ouviu falar, com certeza, sobre como é que chama quando a pessoa ela fala e a voz ela sai um pouco tremida? Eu esqueci o nome dessa doença. Ai, gente, é que eu sou assim, doida, do nada. Mas talvez eu te pergunte, mas quando fala... Sabe aquela moça que trabalha, aquela senhora que vendia iogurte natural, que é famosa, que ela fala que tem a voz trêmula? Uma vez eu ouvi falar sobre fazer a toxina botulínica também nas cordas vocais, para ajudar a voz não ficar trêmula. Tremor essencial, parece que é o tremor essencial, que daí dá para fazer nas cordas vocais. Mas a gente traz você num próximo programa para isso. Desculpa que do nada surgiu. Agora, uma pergunta que acho que é legal saber. Por exemplo, tem pessoas que suam demais. Suam muito. Mulheres, principalmente, que se incomodam com isso. Eu conheço bastante. Que qualquer situação, de repente, você olha, tá suado. O Botox se encaixa também para isso? Sim, também tem essa forma, né, que é para sudorese, que é suor, né? Excessivo, tá? Então, a gente pode fazer aplicação na região da axila, a gente pode fazer nas mãos, na planta dos pés. Mas o que mais incomoda a mulher, no caso, axila, é aqui, né? É aqui. Legal. E quanto tempo, em média, dura uma aplicação dessa? De tempo, você diz? De tempo. De duração? Eu tenho uma sudorese muito... Não só é meu caso. Mas eu tenho uma sudorese excessiva. E aí eu fiz a aplicação da toxina botulínica. Quanto tempo em média dura? É de pessoa para pessoa ou não? Isso é muito legal, é muito importante essa pergunta. Porque tem muita gente que deixa de fazer, né, a toxina, o Botox, porque dura pouco, né? Outra gente que fala, o meu durou 6 meses. Aí outra pessoa, não, mas o meu durou só 3, né? Claro, existem vários fatores, né? Tanto intrínsecos, né, quanto extrínsecos que influenciam nisso. Mas, segundo a bula, 3 meses. 3 meses. O que acontece, Rafa? A gente tem o pico de ação com 1 mês. Que é aquele platô, né? Que é onde vai estar tudo travadinho, nossa, tudo bonitinho, sem nenhuma ruguinha, tá? Depois desse 1 mês, pensa numa montanha, né? Ela vai subir, vai começar a cair. É igual eu falo da vacina, né? Que ela tem ou do testosterona, que tem o efeito platô, que depois desce. Isso. Entendi. Então, assim, vai começar a cair, a diminuir, né, o efeito, mas não significa que, nossa, com 1 mês eu já vou perceber que já tá voltando. Não é isso. Perto dos 3 meses,
você pode começar a perceber que já está voltando, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do meu, tá? Ó, faz 3 meses que eu fiz. Eu faz quanto tempo? Ixi, o seu tá no pico aí. Eu tô no platô. Então, a região que mais me incomoda é a testa, que é o que mais volta, tá? Em mim. Então, assim, chega perto dos 3 meses, eu já estou me incomodando um pouco, mas assim, não voltou tudo. Não saiu total. O estilo de vida também interfere bastante, né? Minha alimentação, ingestão hídrica, quanto que eu tomo de água. Sim, atividade física também. Entendi, sim. legal. Até a própria força, né, da musculatura mesmo. Se a pessoa é muito expressiva, eu sou muito expressiva. Eu também. Eu falo assim. Eu falei que eu tenho que parar de sorrir, gente, porque toda hora eu tô sorrindo. Aqui, ó. Não dá. Então, assim, isso vai colaborando pra sair um pouco mais rápido, né? Mas, assim, a gente tem que esperar, tem que ter um intervalo de 3 a 4 meses pra fazer uma nova aplicação. Sim. Eu resolvi trazer a Lari, porque não somente por conhecê-la, por saber da história dela, de saber que ela é uma profissional, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, não falando do profissional agora, mas falando de pessoa, uma mulher incrível, de uma história incrível, mas eu não traria aqui para vocês uma profissional que eu não confiasse de verdade, tá? Realmente, tudo o que ela faz, não tem um procedimento que você faz com ela que ela não te explica o passo a passo, é muito legal, tá? É muito legal. Então, por isso que eu trouxe várias perguntas para você. Tem muita gente, por exemplo, que tem medo de ficar com o rosto travado para sempre, né? E isso acontece com alguns procedimentos atuais, não falando mal dos seus colegas profissionais, mas como você falou para nós, o nome que a gente usa é o Botox, né? É o Botox. Mas existem vários produtos, né? Que pode se chamar de Botox. Existe algum risco de algum produto ele simplesmente me travar para sempre, ou ficar com aquela cara travada, sem expressão? Para sempre não. Tá? Se for a toxina botulínica, não. E como que a pessoa faz para ela ter certeza? Ela não me obedeceu, ela foi, como é que fala quando a pessoa é teimosa, não foi na Lari, como que ela faz para ela saber qual é o produto que está sendo aplicado nela? Porque a gente fica sem graça às vezes, quando nós vamos para um profissional, falar, eu posso ver, por exemplo, eu sou da área da saúde, então eu lembro uma vez que eu te falei que eu percebi que num retorno que não havia eu não havia tido o resultado esperado, eu percebi que a pessoa estava aspirando soro fisiológico. Só que eu não falei nada, mas não voltei, simplesmente. Então, como uma pessoa comum que não tem informação nenhuma, não é da área da saúde, ela vai falar, o que ela pergunta para o profissional? Não, e que sorte, né, Rafa, que você é da área da saúde também e você conseguiu perceber isso, né? Porque assim... Eu voltei 3 vezes. E você viu aspirando soro fisiológico. Né? Gente, que absurdo, né? Mas enfim, tem muito. E, assim, o que a gente sempre faz? Eu sempre mostro pro meu paciente, tô pegando aqui essa toxina que a gente usa, tá? Por exemplo, tem uma marca muito boa, eu gosto muito de trabalhar com ela, que é a Dispor. Então, eu sempre mostro o frasquinho pra pessoa, eu deixo anotado na ficha dela o lote, a validade, tudo, absolutamente tudo. E, não só falando de toxina, mas de preenchedor também, a gente sempre abre, porque vem lacrado, vem numa caixinha lacrada, a seringa de 1 ml do preenchedor. Então é exclusiva para aquele exclusivo para aquela pessoa. Entendi. Eu posso ter usado 0,1 de 1 ml. Eu vou descartar aquele material. Eu não uso em outra pessoa, porque aquele material ele pode estar contaminado. Entendi. Tá? Abriu, acabou. Exato. Entendi. Então, por exemplo, hoje foi uma paciente lá, a gente fez a rinomodelação. Mas não ia usar 1 ml todo. Então, o que eu falei pra ela? Qual outra região que te incomoda? Aí ela falou que ela emagreceu 40 e poucos quilos, que tava incomodando o bigodinho chinês. Me indicou? Sim, te indiquei, então tá claro. E aí, a gente usou esse resto pra dar uma suavizada no bigode chinês dela, pra ela não perder aquele produto. E aí o valor que ela pagou foi o mesmo, porque... Ela pagou o valor de 1 ml. Entendi, entendeu? Que legal. Então, a gente sempre abre na frente da paciente. Isso é muito importante. Eu não sei se você viu, Rafa, que teve uma clínica em Campinas, eu acho que foi mês passado, que foi lacrada, porque reutilizava material, reutilizava agulha, seringa, tudo. Então, gente, que risco absurdo. São essas promoções que a gente vê, né?
Botox em 3, 4 regiões por R$400, R$350. Eu pensei até agora, quando você falou, nessa questão de quando não utiliza talvez o total do produto, que daí que fazem essas promoções, por exemplo, Botox Day, alguma coisa do tipo. Isso daí talvez possa ser algo do tipo, mas tem muitas clínicas clandestinas que as pessoas não são profissionais, que elas não são especializadas, elas não estudaram para fazer aquilo, elas viram algum tutorial aí que hoje em dia tem muito, e aí você sai de lá com uma carinha um pouco, eu não vou falar o nome aí, mas vou falar da Gretchen, tadinha, né? Mas tudo bem. E assim, sempre duvidem de preços muito baixos, barato, né? Você não tem que procurar um procedimento, né? Principalmente no rosto, por preço, certo. né? Então, é até uma coisa que a gente conversa bastante, né? A pessoa, qual o valor de 1 ml, né? Falam isso? Perguntam bastante. E tudo bem, assim, pra ter uma base, né? Mas, assim, esse 1 ml é pra usar em qual região? Né? A gente precisa avaliar, precisa ver para fazer a indicação certa, usar o produto certo. Você não tá pagando o valor de uma seringa, né? Olha, eu não sabia Você tá pagando disso. todo o conhecimento, né? O resultado que a pessoa vai te entregar. Sim. Né? Porque quando eu vou, eu não pergunto quantos ml vai usar, eu falo qual é a região. Por exemplo, eu gosto bastante, a gente faz bastante em mim aqui, né? Aqui, né? A gente costuma fazer. E aí tem o retorno. Ela cuida de mim, gente. Ela cuida de mim. Então aí eu não pergunto quantos ml vai usar, e mesmo trabalhando na área, a gente sempre busca o resultado, né? Acho que talvez essas pessoas façam essas perguntas relacionadas ao financeiro, né? Porque delas comparam com os seus concorrentes e muitas vezes acabam indo num concorrente que vai cobrar muito mais barato, mas não vai estar aplicando o produto que tem que ser aplicado. Ou vai estar reutilizando o produto, né? Porque tem gente que cobra um valor que você fala. E para as pessoas te encontrarem, vamos falar várias vezes sobre isso. Fala pra gente qual é o seu Instagram, seu arroba. Meu arroba é doutora, DRA, Larissa Zamproni. Deixa eu ver se tá. É isso. Certinho. E eu demorei para aprender a falar o nome dela, sobrenome, gente. É verdade. Muito, mas eu aprendi, doutora Larissa Zamproni. Perfeito. Arroba doutora Larissa Zamproni. Lari, e qual que é a principal diferença entre os preenchedores e os bioestimuladores de colágeno? Certo. Desculpa, não sei se estava esperando essa pergunta. Não, estava, e muito importante, porque as pessoas têm dúvida da diferença do preenchimento para a toxina botulínica, né, para o Botox. Essa é a dúvida mais comum, eu acho. Que é o que eu falei, as pessoas chegam, queria fazer Botox no lábio. Eu falo, mas se a gente colocar o Botox aqui e paralisar o seu músculo orbicular da boca, você não vai falar, você não vai comer, né? Porque a gente então nessa área é o preenchimento. Nessa área é o preenchimento, tá? Então, como eu disse anteriormente, o preenchimento, ele vai volumizar, tá? Mas não é que, nossa, ele vai dar muito volume. Então, por exemplo, bigode chinês, quando a gente já tem a marca, já tem o suco, já tem a sombrinha, né? Quando a gente vai colocar esse preenchedor, né, a gente vai conseguir uniformizar, entendeu? Tirar aquela profundidade, certo? Então, é isso, tá? A não ser que, por exemplo, o lábio, a gente quer volumizar, quer colocar um pouquinho mais de volume. Igual quando eu fui essa semana retrasada, há 21 dias, né? Eu voltei no retorno. Que aí eu falei pra ela assim, eu falei, ô Lari, vamos aumentar meu lábio? Vou colocar um pouquinho mais? Ela falou, não precisa. Então isso que eu gosto também do profissional, é quando ele é sincero. Porque ela poderia muito bem falar, bora, porque eu ia pagar pra fazer isso. Ela falou, não tem necessidade. Talvez lá para dezembro a gente mexa na sua boca. Sim. Então tem essa questão, para ficar realmente harmonizado. Exato, para ficar natural, né? Porque você ainda tá com o produto no seu lábio, certo? Então tá um volume bom. Eu poderia colocar mais 1 ml, só que você ia ficar com um bocão mesmo. Exato. Então assim, eu prezo sempre para algo mais natural, algo mais harmônico. Sim. Então o preenchedor a gente usa para isso, tá? É por isso que você fica medindo, sempre que eu vou, você fica medindo. Sim. Você fica com um negócio... Pra deixar uniforme, tudo harmônico. Deixar tudo anotadinho. E já o bioestimulador de colágeno, eu acho que depois a gente vai falar sobre as áreas, né, do preenchimento. Eu coloquei algumas perguntas pra fazer. Senão depois no final a
gente Se fica volta... redundante, daí você Tá, simplesmente... pra falar das áreas do preenchimento que eu acho que tá. talvez seja Então já fala pra gente, Pode em falar, quais são as regiões, por exemplo, pra mulherada que tá em casa assistindo, que pode ser feito o preenchimento? Vamos lá, muitas regiões, tá, mulherada? Vamos lá. Uma região... Bumbum. Então vamos lá. Também tem harmonização glútea. Uma região que as pessoas não dão nada, mas que é muito, muito, muito importante, é a região da têmpora. A têmpora, ela serve como sustentação. Ai, eu já ouvi. Tem até algumas doenças que isso daqui fica afundado. Exato. Então, assim, com o processo de envelhecimento, é normal a gente ficar com isso daqui, porque tem reabsorção óssea, né? Sim. Então, é normal a gente ficar com isso daqui mais afundado. Só que essa região, ela serve de sustentação para outras regiões, tá? Essa região e a região do malar. Então, por exemplo... nutricional também. Também. Chega uma pessoa, eu quero... qual o valor de 1 ml que eu quero fazer no bigode chinês? Tá. Dependendo do caso, a gente consegue tratar só o bigode chinês, tá? Mas um caso de uma pessoa que não tem flacidez, uma pessoa que é mais jovem. Agora, se a pessoa já tem, né, uma certa idade, vamos dizer, já passou dos 30 anos, que aí já... chata, a partir dos 25, você já começa a ter queda de colágeno, tá? Depois eu vou falar um pouquinho do bioestimulador. Que dá pra usar também como prevenção também, né? Como prevenção, exato. Pra você ir repondo aquele colágeno que você tá perdendo, certo? Sim. Então, se é uma pessoa, assim, bem jovem, né, a gente consegue fazer só o preenchimento dessa região. Se não, se é uma pessoa que já tá com flacidez muscular, flacidez de pele, já tá tendo reabsorção óssea, né, do processo de envelhecimento normal, natural, a gente precisa reestruturar a têmpora e malar. Porque senão a gente vai ficar colocando produto aqui nessa região. Ficou alto aqui, vai ficar volumizado, vai pesar mais, entendeu? E aí a pessoa não vai gostar. Não vai gostar do resultado e vai falar mal do profissional depois, né? Então a gente pode aplicar em têmpora, em malar, em olheira, quando a olheira é funda, quando tem profundidade na olheira. Que também tem a questão nutricional e a questão do sono envolvido, né? Eu sempre falo muito isso, inclusive para as crianças. A luz do celular. A luz do celular é uma luz, ela é azul e ela é semelhante à luz do sol. Então, quando a gente mexe no celular, principalmente na hora de dormir, por que a gente não tem uma qualidade de sono legal? Por que a gente não segue o ciclo circadiano exatamente como deve ser seguido? Porque o nosso cérebro, ele não desliga, então o nosso hormônio do sono, que é a melatonina, não é produzida, então aí começa a vir essas consequências, que são as olheiras, o olho fundo, aí também tem outras questões de saúde, que não somente seria em relação à qualidade do sono, mas também a questão nutricional, né? Que fica com aquele fundo preto, que aí vem o diabetes, que também tem a questão do pescoço, enfim. Mas voltando para você, existe então uma idade ideal que o pessoal mandam perguntas para começar a cuidar da produção de colágeno com esses métodos, que nem você falou dos jovens agora. Por exemplo, minha filha tem 22 anos, o rosto dela é perfeito. Sim. Não tem uma ruga, nada. Você conhece a Lu. Ela seria, se ela quisesse começar a fazer uma prevenção para o futuro com bioestimulador, serviria para ela, por exemplo? Não tem necessidade de frescura. Como ela tem... Deixa sua mãe gastar. Sim. Como ela tem 22 anos, ela ainda tá com uma produção ótima de colágeno, tá? Então, mesmo o que eu indicaria? Mesmo treinando, sim. O que eu indicaria? A partir de entre 25 e 30 anos, com os bioestimuladores, né, pode começar a fazer uma vez por ano, para ir repondo esse colágeno que ele vai se perdendo. Porque a partir dos 25, entre 25 e 30 anos, a gente vai tendo queda de 1% de colágeno ao ano. Nossa, depois dos 30? Sim. Então, assim, se... Depois dos 30 é quê? 10? Vai sendo 1% ao ano. Mas pensa, uma pessoa que tem 60 anos, nunca fez um bioestimulador de colágeno, nunca teve essa reposição de colágeno, entendeu? Então, assim, a gente vai começar a tratar, né? Mas vai ser difícil de recuperar todo aquele colágeno de 30 anos atrás. Aí ela precisa ser uma paciente frequente, né? Ela precisa cuidar. Precisa fazer com mais recorrência. Sim, ela precisa respeitar
os retornos, né, Lari? Exato. E eu sou um pouco indisciplinada nessa questão. Não, mas agora você tá... Eu tô de parabéns. Tá de parabéns. Eu tô de parabéns, eu fui. Exato. Agora, os resultados dos bioestimuladores, eles são naturais e eles duram, em média, quanto tempo? Você falou do Botox. E agora, do bioestimulador. O bioestimulador, a gente, quando faz a aplicação, dependendo do bioestimulador, presta atenção, hein, gente? tá? Dependendo do bioestimulador, no dia da aplicação, pode ficar com um leve voluminho onde a gente fez a aplicação. Mas é no dia só, tá? Lembra que eu gravei o vídeo? Que eu não conseguia falar uma palavra? Foi o quê? Foi a anestesia do preenchimento labial. Foi a anestesia que a gente nem terminou de falar das áreas do preenchimento, né? Depois a gente volta. Vão ter vários outros episódios, todas as terças-feiras, das 8. É para iniciar às 8, mas talvez atrase um pouquinho, mas ela volta para nós, se vocês quiserem. Sim. E aí, o bioestimulador, a gente começa a ver mais resultado a partir de 30 dias depois da aplicação, tá? E ele vai agindo. Tá? Ele vai fazendo efeito 60 dias, 90 dias. Tá. E geralmente a gente indica uma nova aplicação. Claro, depende de cada caso, né? Sim, depende da idade, de quanto de colágeno, né, a pessoa tem. Mas, em média, uma vez ao ano, a cada 8 meses, tá? Legal. Porque o colágeno, ele vai agindo aí. Eu espero que vocês estejam gostando. Quem estiver aí no YouTube nos assistindo, comente. Compartilhe o link aí com o pessoal. Tá ao vivo no canal aberto da VV8, Net Claro. Tem também no Instagram, tá rolando no YouTube da VV8 Esporte. Eu quero que vocês extraiam, que fique incutido na mente de vocês o que realmente é a harmonização facial, tá? E agora, em relação à expectativa e realidade, Lari. Qual que é o maior mito que as mulheres elas ainda acreditam sobre essa estética facial? Qual é o maior, o que o pessoal, qual é o maior mito que não existe, mas que as pessoas ainda acreditam? Eu espero um resultado, mas a realidade é outra, e aí eu acabo me frustrando. Rafa, muitas coisas, né? E eu falo que uma das principais questões ali pra gente alinhar na primeira consulta, que é muito importante, né? As pessoas não dão essa devida importância na primeira consulta, é alinhar a expectativa e a realidade. Que é o que você fala, né? Quando você atende, né? Inclusive nos cursos, em contraindicações dos procedimentos, uma das primeiras coisas que tem lá é expectativa surreal. Se a pessoa acha que ela vai ficar, nossa, com a cara esticada, igual como se fosse fazer uma cirurgia, Sim. Não vai, entendeu? Sim. Eu quero com 1 ml fazer, sei lá, preenchimento de bigode chinês, de lábio e de olheira. Sim. Impossível, entendeu? Às vezes as pessoas acham, 1 ml é muita coisa, né? Não é. Sabe sachêzinho de ketchup? Sim. Cabe de 7 a 8 ml. Dentro de um. Nossa. Então, assim, 1 ml de preenchimento é muito pouco. Entendeu? Entendi, sim, legal. Então, é mais essa questão. E outra coisa também. Hoje em dia, a gente tem muito acesso, né? Às redes sociais. Sim. E aí, a pessoa vê lá um resultado de uma pessoa que fez não sei, o preenchimento de olheira e chega, eu quero fazer o preenchimento de olheira porque minha olheira é escura. Por exemplo. Isso eu queria saber. Entendeu? Verdade, legal. E isso daí, gente, né? Como que a gente explica pra pessoa, né? Que, por exemplo, o preenchimento de olheira, ele não é pra uma olheira, não resolve coloração de uma olheira, certo? Mas resolve alguma questão estética? Porque eu já vi pessoas aplicando na olheira e ficou com o olho estufado, com a olheira estufada. Com bolsa, sim. Exatamente. O que acontece? Indicação certa, né? Então, o preenchimento ele só é indicado para a olheira se a olheira for funda, se ela tiver profundidade, entendeu? Se for uma olheira que ela não tem profundidade, tá caidinho, que eu sinto às vezes que tá caidinho. Pra mim não adiantaria, só se eu tivesse mesmo fundo. Não faça, ainda mais que você tá relatando essa questão de flacidez. Precisa falar colocar, isso? Você tá falando caidinho, Rafa. Então, se a gente coloca um preenchedor,
pode dar bolsa. Outros 2 fatores. Quando a pessoa faz muito superficial, tá? Então, é um preenchimento que a gente tem que fazer um pouco mais profundo para não dar bolsa. Tá. E o produto usado, porque a gente tem 3 densidades de produto, entendeu? Se eu uso um produto que ele é muito duro, a chance de dar bolsa é grande. Então, eu preciso usar um produto que ele é mais leve, mais fluido, certo? Entendi, legal. Espero que vocês estejam entendendo como eu estou entendendo aqui. E tem algum erro comum que você vê os pacientes cometendo antes de procurar um tratamento estético, por exemplo? Tem alguma coisa que você fala, gente, toma cuidado com isso, algum erro comum? Além da questão do preço, além da questão de que a gente acabou de falar, de procurar um preço mais acessível, tem algum erro comum, por exemplo, você falou também da bolsa agora, você falou pra mim do bigode chinês, que daí no bigode chinês então não seria toxina botulínica, né, seria o preenchimento, porque senão eu fico uma dúvida, desculpa gente, vamos supor que eu não sei, não te conheço, e aí eu fui lá e fiz o Botox. O Botox ele vai travar, certo? E a lei da gravidade é pra cair tudo. O Botox, além de me deixar inchado, que vai travar, né? Vai travar isso daqui, vai paralisar. Além de me deixar sem expressão, eu vou sorrir, vai continuar duro. Corre o risco de aumentar as chances de ter uma flacidez maior no meu rosto? Com o Botox? Porque eu vou fazer força pra sorrir. Com o Botox no lugar errado, eu digo. Não, o Botox no lugar errado, ele vai... deixa eu te dar um exemplo. Aqui na região da cauda da sobrancelha, bem aqui assim, onde começa a cair. Uma vez eu fiz, ficou assim, ó. Então, é uma área de segurança. Há pouco tempo, tá, gente? Eu sou jovem. É uma área de segurança. Então, a gente não pode vir e aplicar exatamente aqui em cima, porque senão vai paralisar esse músculo e vai dar o que a gente chama de pitose palpebral, que é quando o olho ele fica fechadinho, você não consegue abrir o olho, certo? Então, o Botox ele vai fazer isso, ele vai travar, ele vai paralisar. Um profissional nunca vai fazer um Botox no seu bigode chinês, por exemplo. Não existe isso. Eu já vi pessoas que fizeram. Botox? Botox no bigode chinês. Mas há uns 2 anos atrás era muito feito. Mas será que não falaram errado, Rafa? Não. Porque as pessoas falam Botox e, na verdade, às vezes querem falar preenchimento. Não, era Botox. Quando eu trabalhava no hospital, ainda faziam Botox. Falaram, não pode fazer. Que aí ainda saiu matéria, o pessoal falando no hospital, os médicos falando pra mim, não pode fazer mesmo quem não é especialista, é cirurgião, clínico geral. Não tem nada a ver fazer um Botox nessa região, porque falam que é o que os famosos faziam antigamente, que trava o rosto e fica com aquela expressão bulldog. Fica sem a expressão, porque aí ele vai travar e quando você for tentar fazer o movimento, né, daquela musculatura, não vai fazer. Legal. Ô Lari, e fala pra gente uma coisa, uma mulher que quer começar a cuidar mais da estética, tô falando aqui pra mulherada ouvir, mas ela tem medo ou ela tem vergonha, qual que seria o primeiro passo, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que realmente eu me cuido, eu preciso me cuidar. Como saber, por exemplo, se eu não tenho vergonha de falar que eu faço o Botox periodicamente, eu falo, Lari de Deus, tô precisando, olha isso. E aí ela ainda posta no Instagram, mas eu não reposto, né? Eu falo, tá doida, né? Mas a diferença, gente, é muito, muito notória, muito notória. É incrível, por isso que tem que ser periódico, tem que fazer mesmo. E quem faz, eu falo, fez uma vez, já era, você vai querer fazer sempre, vai fazendo uma poupancinha, é muito bom fazer. Mas tem mulheres que têm vergonha, que você diz para essas mulheres, para encorajá-las em relação, porque o programa Bariatricamente, ele foi criado para que a gente possa estimular as mulheres a se autoamar. Não é da noite pro dia, como eu falei no programa passado, que eu vou acordar me amando, meu Deus, o mundo é um arco-íris, eu sou linda. Não é assim. O autoamor, ele é conquistado todos os dias, você precisa aprender a se amar. O autoestima, que nós tivemos o Dia Internacional na semana passada do autoestima, eu fiz algumas postagens falando sobre isso. A gente está acostumado a cuidar de todo mundo, a estar aí, disponível para todo mundo, a não ter vergonha de cancelar os seus compromissos para cuidar de outras pessoas. Enfim, resumindo, qual é o recado que você tem para dar para as mulheres que têm vergonha de cuidar de si própria, que acha, poxa, mas às vezes, por exemplo,
Não tenho vergonha de falar, um pouco eu tenho, tá, gente? Mas eu tenho 39 anos, pronto, falei. Tenho 39 anos, eu comecei a fazer o Botox faz alguns anos, acho que conheci você faz o quê? Uns 2 anos, 3 anos mais? Uns 3 anos, né? Uns 3. Por aí. Uns 3, mas antes eu tinha feito uma vez antes com esse profissional que eu não vou citar nomes, obviamente, mas que foi quando eu percebi que eu comentei com você que havia aspirado, porque eu ia aos retornos, eu falava, gente, mas não tá tendo resultado. E aí eu percebi que estava aspirando do flaconete de soro fisiológico e colocando em mim. Eu falei, não vou falar nada, porque fiquei com vergonha também, mas deveria ter falado. Eu prefiro falar, hoje em dia eu falo, é melhor você falar pro profissional do que você deixar de ir, né? Mas não é, graças a Deus, depois eu te encontrei, indicação de um grande amigo meu, mas eu falo assim, eu comecei a me cuidar, eu acredito que eu comecei a cuidar do meu rosto, da estética facial muito tarde, deveria ter começado antes, porque eu fico pensando, botox e tal, primeiro que você não precisa expor para o mundo todo, né, mas o que você diz para uma pessoa que neste momento é uma dona de casa, que eu tenho 3 filhos, a pessoa pode ter um filho só, mas que ela, até antes de ser mãe, ela tinha um corpo, um rosto, que ela se cuidava, ela se alimentava bem, ela tinha os cremes, ela tinha aquele momento de ser ela, mas a partir do momento que ela pariu, ela virou mãe e deixou de ser mulher. Ela virou só mãe. Até esposa, eu falo que às vezes muitas mulheres deixam de ser, né? Fala assim, bom, nasceu a criança, então agora o que eu sou é mãe. Aí ela veste aquela mesma roupa, ela se olha no espelho, ela não gosta do que ela vê. Você sabe que você não está gostando do que você vê, mas você acha que você não tem o direito de cuidar de você nesse momento. O que você diz para essa pessoa? Bom, o recado é, se priorize, né? Porque se você não vai cuidar de você, a outra pessoa não vai cuidar de você pra você, né? Por você. E nós mulheres, né, a maioria, a gente tem isso de cuidar muito dos outros, né? E acabar se esquecendo, né? Tem muitas mulheres, né, pós aí esse período de maternidade que me procuram e falam, nossa, fiquei alguns aninhos aí, esqueci de mim. Exato. Esqueci de mim, não fiz nada por mim. Então, assim, se priorize, faça por você, se valorize, sabe? Primeiro você tem que se cuidar, você tem que estar bem pra você conseguir cuidar dos outros, né? E assim, gente, vergonha a gente tem que ter de não se cuidar, de não se sentir bem, né? A gente tem que fazer as coisas que a gente gosta, a gente tem que se sentir bem, tem que estar com autoestima boa. Então, assim, meu recado é isso, não tenha vergonha de não se cuidar, de não fazer o que você quer, o que você merece. E por você próprio, né? Não, porque senão meu marido vai procurar outra mulher. Cara, ele vai procurar outra mulher se você estando linda ou você não estando linda, que eu digo não, se você estando se cuidando ou não, é por você quiser, e acabou, é por você e acabou, né? Eu falo muito, muito, muito sobre isso. Eu preciso estar bem comigo mesma. Voltando para a área agora profissional, como saber se o procedimento está sendo feito com segurança? Por exemplo, quando eu vou com você, todas as vezes que a gente vai, que eu vou fazer o procedimento com você, na primeira vez você me deu um questionário para eu responder, uma anamnese, né, que a gente chama anamnese. E aí, como que eu vou saber se realmente eu estou num profissional de qualidade ou não, e o que eu devo duvidar? Qual é a dica que você tem que a pessoa tem que duvidar se eu falo assim, não, acho melhor não ficar aqui, porque o que ela tem que observar quando ela chegar numa clínica? Você falou isso da anamnese, e isso é muito importante, né? Porque a gente precisa saber se o paciente ele tem alguma contraindicação para o procedimento. Então, eu acho que notem sempre isso, né? Se o profissional ele tá fazendo uma anamnese, se tá entregando termos, né, para você assinar, enfim, respeitando ali as suas questões de saúde também, né? Eu acho que avaliar também, né, Rafa, a questão de higienização e disso que a gente comentou, assim, dos produtos, né? Então, a gente vai, o produto, a seringa do preenchedor tá lacradinho, a gente fala, estamos abrindo aqui, essa seringa vai ser usada só em você, a gente abre na frente, né, do paciente, aí no final a gente mostra, olha, foi usado toda a seringa. Não tenha vergonha, então, de perguntar, tem que perguntar. Então a gente já viu que os resultados, eles realmente, né,
eles vão influenciar na autoestima da mulher, ou do homem também, porque tem muito homem também que faz, né? Mas a grande maioria são mulheres, né? Que a acabam maioria procurando. sim, mas tem muitos homens. Muitos homens hoje em dia, né? Inclusive uma região que a gente não falou, né, do preenchimento é o malar, que os homens adoram fazer preenchimento de malar para deixar mais marcadinho. E deixa mais másculo, né? Fala que deixa mais másculo. Bom, então, eu quero que você mandou algo para mim, algumas pacientes, não? Tá fácil? Consigo. Você consegue, Juan? Se eu te mandar? Dá aqui meu celular, por gentileza. Só um minuto. Deixa que eu pego. Ui, pega aí, travei. Fiquei com o rabo aqui, gente. Pega pra mim, por gentileza, o celular dela lá. Rapidinho, tá, gente? Enquanto isso, eu vou falar pra vocês sobre o meu Instagram também, tá? @RafaelaDiotto com 2 T's. Me sigam lá e, por favor, compartilhem os vídeos. Eu não falo somente sobre o emagrecimento saudável, eu falo muito sobre o autoamor, eu falo muito sobre a conscientização de cuidar de nós mesmas. Eu tenho muitas amigas que depois que viraram mães, e eu sou uma delas, tá? Eu vivi essa experiência. Quando eu tive meu 3º filho, eu falo, gente, eu não consigo entender até hoje o que aconteceu comigo nesse período. Primeiro tem a questão do alcoolismo, mas o que mais houve este momento que eu esqueci de mim mesma simplesmente pela família. E o que eu falo que parece que eu dormi durante um ano mais ou menos, 1 ano e alguma coisa, e de repente eu acordei com 102 quilos. E por que eu enfatizo tanto a bariátrica mental e não a bariátrica incisiva? Porque eu só consegui eliminar e não perder, porque tudo que a gente perde a gente encontra de novo, quase aí 50 quilos, 40 e poucos quilos, depois que eu consegui incutir na minha mente, me conscientizar de que eu precisava me alimentar de uma forma saudável, de uma forma de qualidade, comida boa, com gosto de vó, não essas dietas malucas da sopa, da lua, disso, daquilo, não, hoje eu treinei o meu cérebro, eu treinei o meu metabolismo, tanto que eu nem posso hoje em dia tomar nenhum dos suplementos que aceleram o metabolismo, senão eu viro isso aqui. Porque o meu metabolismo é hiper, mega, ultra acelerado. Eu consegui treinar através de muito estudo, eu fui minha primeira cobaia, eu fui quem criou a minha linha de suplementos, que tem aí, que vocês vão ver tem no meu Instagram, o @RafaelaDiotto. Eu tenho 2 suplementos que são que eu tenho o Controle Fit, que é um termogênico inteligente, que ele tem a cafeína, ele tem o guaraná, ele tem o chá verde, mas ele também tem toda a família do complexo B, que vai te ajudar a manter o foco durante o uso. E eu tenho também o Leveza Fit, que é um suplemento alimentar, que eu falo, para te ajudar na questão da ansiedade. Vai mandando para mim os vídeos. Você quer as fotinhos juntos depois? Pode mandar, só manda a minha, tá? Você quer a sua? Não. Tá. Eu mandei algumas fotinhos. Eu vou mandar para você, tá, Juan? Deixa eu pegar aqui. Oi. Acabou meu tempo? Hoje eu falei demais? Da última vez eu falei demais. Ai, gente. Vamos fechar só para nós. Eu vou mandar rapidinho, então, aqui pro Juan, para ele colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. E daí, numa próxima oportunidade, você volta para nós, por favor. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Obrigada. E enquanto o Juan vai rolando aqui para a gente, vai colocando. Qual é o endereço da sua clínica? Em Valinhos, né? Rua Francisco de Castro Júnior, número 415, bairro Jardim Pinheiros, aqui em Valinhos mesmo. É perto do CLT, facinho de achar, da Academia Sportsite, da Fonte Sônia, aqueles lados ali. Isso. E gente, ela é maravilhosa, eu super indico. Pode ir. E tem desconto para quem te assistiu hoje aqui? Esse aqui não estava preparado, hein? Esse não estava preparado, pegou de surpresa, mas a gente pode pensar em algo. Pode trabalhar isso aí, claro, né? Poxa com vida. certeza. Tá rolando as fotos dela, né? Ainda não, né? Ah lá, agora, lá. Olha aí, gente, presta atenção. A gente deu uma empinadinha na ponta do nariz, a gente preencheu um pouquinho dessa região de cima do nariz, que ela tinha um afundamento, fez 1 ml de lábiozinho e um queixinho. Olha que diferença já de perfil. Nossa, realmente. E algo bem natural, né? Nada muito... Muito legal. Nessa a gente fez também preenchimento labial. Ela chorou
muito fofinha quando ela viu o Tem a resultado. bolinha. Porque ela falou Ah, que... achei que fosse da dor. Não, chorou de emoção quando ela viu o resultado. Que Porque ela falou que o legal, lábio cara. realmente era algo que Lembrando que essas imagens são incomodava. imagens autorizadas pelas pacientes. Sim, autorizadas. E a gente fez também o queixinho aqui, essa regiãozinha, né? O que Pra dar uma mais que alongada. tem aí? Vamos ver. Essa é a mesma? Olha de lado. Nossa, Uhum. Às realmente. vezes as pessoas acham que tá com papada, mas na verdade é só uma falta de queixo, entendeu? Nossa, De realmente. mandíbula. Isso aí Uhum. você fez o quê? Um preenchimento? Preenchimento de queixo, o do lábio, né? O do queixo, e a gente trouxe um pouquinho pra lateral também. Poxa, fantástico. Olha, Preenchimento homem. de mandíbula também. Ai, a Alex vai querer ir, gente. Ah. Legal. Tem mais alguma? Ó, acabou? Tá ótimo. Ah, tá bom. Ele tá mandando a gente perfeito. embora, você percebeu, né? Bom, Dá pra ver algumas regiões. Lário, muito obrigada. Obrigada a você, Obrigada Rafa. mesmo. Bom, então, para quem quiser conhecer a Larissa, já começa a seguir aí, ela já passou o Instagram. Rua, você coloca na tela pra gente o Instagram dela, por favor? E é isso, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram. Esse programa ele vai continuar aí no YouTube, no canal da VV8 Esportes. E é isso, eu agradeço muito. Esse é o nosso segundo episódio. Eu ainda não sou uma expert, uma apresentadora nossa, mega ultra profissional, mas eu tô aqui aprendendo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha agregado algo bom para vocês. Não tenham vergonha de se cuidar, de cuidar de vocês, de cuidar da saúde de vocês, interna e externa. Não tem nada melhor do que você acordar, ou então você se olhar no espelho e falar, cara, como eu sou linda. Aí a pessoa vira e fala, você não é bonita. Eu falo, Dani-se, eu me acho linda. Isso que importa. E obrigado pela oportunidade para a TV VV8, eu agradeço, muito obrigada. Terça-feira eu tô de volta. E é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Um beijo.